educador cristão, bem-vindo ao canal Coisinhas da Jaque. Nesse canal que tem dicas para você que trabalha com crianças, para você que ensina a Bíblia para crianças. E você também, criança que nos acompanha, seja muito bem-vindo. E vejam só, nós estamos na terra do Egito e nós estamos contando essa história para vocês. E hoje nós vamos ver que 10 pragas vão acontecer ali na terra do Egito, porque Faraó não quer deixar o povo de Israel sair dali. Como serão essas pragas? Você as conhece? Vem comigo até o final desse vídeo. A nossa história de hoje, ela se passa na terra do Egito. E para a gente saber e entender um pouco do que vai acontecer, é preciso lembrar que lá na terra do Egito, eles acreditam em muitos deuses. Eles têm uma série de deuses para várias coisas. Cada coisinha da natureza, cada doença, cada coisa, eles acreditam em um Deus. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, aquele povo que eu falei que descendentes de Jacó, de Abraão, de Isaac, que vieram para a terra do Egito e estão escravizados lá, Deus prometeu a eles um libertador. E quem é o libertador? Moisés, que aqui nós vamos representar pelo cajado, o cajado de Moisés, porque Moisés era pastor de ovelhas. A história de Moisés, o seu nascimento, o seu chamado, você pode acompanhar pelos cards que vão aparecer durante esse vídeo. E na última história, na última parte que nós vimos de Moisés, quando ele está ali pastoreando as suas ovelhas, Deus o chama de uma forma extraordinária. Deus aparece para Moisés numa chama de fogo, num arbusto chamado sarça. E Deus então chama Moisés para Moisés voltar para o Egito e falar com Faraó que ele deve libertar o povo de Israel. Moisés dá algumas desculpas, mas por fim Moisés vai. No meio do caminho ele encontra com seu irmão Arão. Então Arão e Moisés vão agora apresentar diante de Faraó. Quem é Faraó? Faraó é o grande monarca, o grande rei ali da terra do Egito. Detalhe, o Faraó também é considerado um deus. As pessoas também adoram o próprio Faraó. E olha só, criança e você, educador cristão que está acompanhando. Quando Moisés se apresenta diante do Faraó e fala, olha, trouxe um recado de Deus para você. É para você libertar o povo de Israel, o povo que está escravizado. Sabe qual a resposta de Faraó? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus e eu não vou libertar este povo. Mas algo que nós precisamos entender, aprender e nos lembrar. Deus é um Deus soberano, um Deus onisciente, um Deus todo-poderoso. E na sua soberania, no seu poder, ele já tinha avisado para Moisés que ele próprio endureceria o coração de Faraó, fazendo com que Faraó não deixasse o povo ir, até que ali na terra do Faraó, ali na terra do Egito, Deus manifestasse grandes sinais, até que Faraó então deixasse o povo sair. E como eu falei, cada um desses sinais, chamados pragas, eles estão relacionados aos deuses que ali no Egito eles acreditavam. Então, veja só, a primeira praga que houve ali na terra do Egito, eu já falei para vocês que o rio Nilo, ele era considerado um rio sagrado para os egípcios. Era ele que dava vida para a terra do Egito, logicamente, onde há água, há vida.
E a primeira praga, então, que acontece ali na terra do Egito é as águas do rio Nilo, de todas as fontes, de todos os canais, de todos os lugares, ela se transformou em sangue. Mas, sabe qual foi a reação do faraó? Os magos, os encantadores dali da terra do Egito, fizeram o mesmo. E diz a Bíblia que faraó então nem se importou, permaneceu com o coração endurecido diante desta primeira praga. E aí, como Deus já tinha avisado que o coração dele seria endurecido pelo próprio Deus, veio a segunda praga. Diz a Bíblia que Deus fala então para Moisés e Arão estenderem a sua vara ali das águas, e dali iria brotar muitas e muitas rãs. Veja só, a rã também era um animal sagrado na terra do Egito. Havia uma deusa ali que tinha até cabeça de rã, então ela era considerada sagrada e não podia matar as rãs. Agora imagina só, toda a terra do Egito cheia de rãs. Diz a Bíblia que eles abriam o forno, pegavam as vasilhas na cozinha e tinha rãs, muitas rãs. Faraó então chama Moisés, pede para Moisés tirar as rãs, embora os magos também tivessem repetido esse feito. E aí, quando as rãs vão embora, o que acontece? Nada. Faraó não deixa o povo sair. Na terceira praga, veja só, Deus fala para Arão ferir com seu cajado o pó da terra. O pó da terra também era um deus para os egípcios. E daquele pó da terra, quando Arão toca então no pó da terra, surgem piolhos, muitos piolhos. E eu acho que eu já te falei que os egípcios, eles raspavam todo o seu cabelo, eles usavam perucas, porque eles tinham muito medo de piolho. Agora imagina toda a terra, todo o seu corpo, as perucas, tudo ter piolho. Foi uma praga terrível, mas mesmo assim, Faraó não deixou o seu povo ir. E quando aconteceu essa praga, os magos, eles disseram, isso é o dedo de Deus. Eles reconheceram o poder de Deus sobre toda a natureza. Aquelas pragas que aconteciam ali no Egito, era Deus revelando o seu poder, a sua onipotência. O nosso Deus é um Deus poderoso que manda sobre todas as coisas, que tem domínio sobre todas as coisas. E aí, a quarta praga, então, imagina comigo, os rios tinham se tornado sangue, peixes morrido, né? As rãs agora tinham morrido, imagina o cheiro ruim que estava na terra do Egito, muitos piolhos. E agora a quarta praga, então, as moscas. A terra do Egito enche de moscas. Mas detalhe, da quarta praga em diante, a Bíblia nos mostra claramente Deus fazendo distinção entre o povo egípcio e o povo hebreu. Na terra onde os hebreus moravam, na terra de Gósen, não tinha nem sequer uma mosquinha. Olha o poder do nosso Deus, o Deus poderoso que faz separação daquele que serve a Ele e daquele que não o serve. Mas mesmo assim, mesmo a terra do Egito, nessa devassidão, tantas pragas que já tinham acontecido, Faraó permanecia com seu coração endurecido. E aí então vem a quinta praga. E nessa quinta praga, algo que também para os egípcios eram considerados deuses e era fonte de renda também, era o seu rebanho. Então
todo o rebanho dos egípcios, ele foi atacado por úlceras, por doenças, e muitos animais egípcios morreram. E lá no rebanho do povo hebreu, nada tinha acontecido. Faraó até vai verificar, e ele verifica e vê que nenhum dos animais dos hebreus havia morrido, mas permaneceu com seu coração endurecido. E aí nós chegamos na sexta praga. Se você observar aqui nos cartazes, todos os textos bíblicos estão aqui, você pode conferir aí na sua Bíblia. E a sexta praga, a Bíblia diz que Moisés, então, orientado por Deus, pega o pó da terra, sagrado para os egípcios, ele lança o pó da terra no ar, e aquele pó da terra vai caindo nos egípcios e se transformando em grandes úlceras, em feridas terríveis. Imagina todo o corpo do egípcio ferido com aquelas pragas, com aquelas úlceras. E um detalhe, os magos que até agora estavam tentando repetir as mesmas proezas, os magos são tão severamente prejudicados nessa praga que eles foram para sua casa para poder se cuidar, para poder se tratar. Então os magos saem de cena e mesmo assim diz a Bíblia que o coração de Faraó permanecia endurecido. E aí chegamos na sétima praga. A sétima praga que veio ali sobre a terra do Egito, sobre o grande Faraó. E eu não falei o nome dele porque alguns estudiosos vão dizer que pode ser que seja Ramsés, o grande Faraó. Mas os estudiosos não têm uma certeza absoluta quem era de fato o grande Faraó naquela época. E a sétima praga que veio sobre a terra do Egito foi uma grande chuva de pedras e fogo, chamada saraiva. Aquela chuva de pedras que veio sobre a terra do Egito, ela destruiu muito as plantações dos egípcios. Duas das plantações dos egípcios foram totalmente destruídas naquela chuva de pedras. E as árvores do Egito também foram quebradas. E mesmo assim, o coração de Faraó estava endurecido. E Deus então anuncia a oitava praga. Lembra que eu falei que duas das plantações eles plantavam cevada, eles plantavam trigo, eles plantavam centeio. E agora o que tinha sobrado de plantação, que a chuva de pedra não destruiu, a oitava praga vai destruir. O que é? Os gafanhotos. Toda a terra do Egito foi coberta por gafanhotos e os gafanhotos devoraram o que sobrou de plantação. Os gafanhotos devoraram tudo naquela oitava praga. E agora, Deus então anuncia a nona praga. Você sabe qual é? A nona praga, como as demais, que atingiam diretamente todos os deuses egípcios, a nona praga também vai atingir um deus que eles acreditavam ser o deus que dominava a luz, o deus Ra. E esse deus, eles acreditavam lá na mitologia egípcia que Ra, toda vez que escurecia, ele tinha uma briga com uma grande serpente, e aí no dia seguinte, quando o sol aparecesse, era porque Ra tinha vencido aquela batalha. E Deus agora anuncia essa terrível praga para os egípcios. Sabe qual é? Trevas. Trevas tão densas, a Bíblia fala que eram trevas tão densas que era quase que a gente podia apalpar aquelas trevas. 3
dias de intensa treva. E não é aquela escuridão pouquinha, não. A Bíblia diz que os egípcios, eles nem podiam sair do lugar, não tinha nem como sair do lugar, 3 dias paradinhos no mesmo lugar. E para eles era terrível, porque para eles significava que o Deus Ra tinha perdido a batalha lá, que eles acreditavam nas histórias que eles contavam. Foi uma terrível praga. Mas mesmo assim, Faraó ainda estava endurecido. Faraó ainda até chama Moisés e fala para Moisés: olha, nunca mais você vai aparecer diante de mim. Mas então, Deus anuncia a 10ª praga, a mais terrível de todas elas. Na 10ª praga, as demais, o povo de Israel era poupado. Na 10ª praga, o povo de Israel agora vai ter que fazer algo. O que é que o povo vai ter que fazer? O povo vai ter que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar do lado de fora da porta, marcar aquela porta, porque a 10ª praga era: o anjo da morte passaria sobre toda a terra do Egito, e todo o primeiro filho, não só de humanos, como de animais também, todo primeiro filho iria morrer. Mas Deus disse que a casa que estivesse com o sangue do cordeiro estava protegida do anjo da morte. E assim os hebreus que acreditavam em Deus fizeram, e Deus poupou os primeiros filhos. Mas na terra do Egito, todo primogênito morreu, todo primeiro filho. Esse sangue do cordeiro que poupou os primogênitos me lembra do sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz por mim e por você, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar do castigo de ficar longe de Deus para sempre. Olha que maravilha! Deus nos amou tanto. Esse Deus poderoso, esse Deus onisciente, esse Deus único que estava ali sobre todas as pragas, comandando todas as coisas ali no Egito, Ele ama você e Ele quer ter um relacionamento com você. E como que é esse relacionamento? Quando você aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Creia nele, creia em Jesus, creia que o sangue que Jesus derramou na cruz é para limpar o seu coração e te livrar da morte eterna. Se você quer saber mais, se você fala assim, eu quero entender mais, manda um recadinho aqui nos comentários, eu vou entrar em contato com você para que você conheça mais de Jesus, o Salvador. E voltando aqui na terra do Egito, imagina só, todas as casas havia tristeza, havia pranto, havia morte, porque Deus tinha avisado que ele iria passar e todos os primeiros filhos iriam morrer. Inclusive o filho de Faraó. E isso era algo terrível, sabe por quê? Como eu falei, os faraós eram considerados deuses também. E agora, ele tendo perdido o seu primogênito, quem é que iria continuar a sua descendência? Grave bem, todas as pragas mostram um Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus Todo-Poderoso. Os deuses egípcios não puderam fazer nada pelo seu povo, nada por seu país, porque o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro. E quando acontece então a última praga, a Bíblia nos diz que Faraó chama Moisés e Arão e dá aquela ordem: tire o povo daqui, vá embora, tire todo mundo, leve todo mundo. Durante as pragas, por algumas vezes ele queria que o povo levasse que fosse só os mais velhos, deixasse as crianças, outra hora que não levasse o seu rebanho. Agora, com seu coração quebrantado pelo próprio Deus, Faraó então fala: tire todos daqui. E com detalhe que Deus já tinha falado lá atrás,
o povo de Israel foi pedindo para os seus vizinhos joias, pendentes de ouro, bacias, muitas coisas, que isso Deus vai usar lá na frente. E aí o povo Egito, com pressa, porque todo mundo queria que esse povo saia logo, foi dando joias, pendentes. Então o povo de Israel vai sair dali da terra do Egito com grandes riquezas, com um grande tesouro. E eles então saem ali da terra do Egito. Mas isso é história para o próximo vídeo. Fique ligadinho aqui no canal Coisinhas da Jaque. E se você gostou dessa história, curta esse vídeo, compartilhe. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais, aprender mais, deixe um comentário aqui, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Grande beijo, que Deus abençoe a sua vida grandemente.